Então hoje vamos começar, a semana passada foi-se um pouco uma introdução, eu espero que todos tenham tido a oportunidade de, pelo menos, ter o primeiro contacto com o ambiente de programação e assim. Se não tiveram, também ainda vão a tempo, mas convém fazer isso pelo menos antes de quarta-feira, porque ajuda depois a perceber as demonstrações. Hoje vamos começar mesmo a falar da parte de programação. Ainda só vamos fazer listas de comandos, não vamos usar mecanismos de controle da linguagem mais sofisticados, isso fica para depois, mas vamos começar a ver esta ideia de estruturar um programa. Eu vou usar como exemplo o cálculo do pH, que penso que todos devem estar familiarizados. E depois vamos ver como é que nós podemos usar os nomes das variáveis em diferentes contextos e importar de um contexto para o outro, que é para podermos usar partes do programa que já estejam feitas noutros módulos, noutros ficheiros, e poder incorporar isso nos nossos programas. E esse será o início da ideia da programação estruturada, e depois, continuando na segunda hora, vamos ver como criar funções. Então vamos ver este exemplo. Nós temos ali uma solução de ácido benzoico, aquela é a constante de dissociação do ácido. Vamos ignorar a autodissociação da água, e penso que todos devem recordar disto. Portanto, o que temos aqui é que esta constante é a proporção entre o produto das concentrações das espécies depois da dissociação, a dividir pela concentração da espécie em equilíbrio ainda por dissociar. Como nós sabemos apenas a concentração inicial, o que é que pusemos para dentro da solução, nós vamos ter esta equação quadrática em que este x será quanto é que se dissociou, e nós, se resolvermos em função do x, podemos depois calcular aquela concentração do H+, ou do H3O+, mas nós estamos a ignorar a interação com a água, e com isso calcular o pH da solução. Portanto, este será o problema que nós vamos agora pôr o computador a resolver por nós. Portanto, basicamente, temos aqui a fórmula resolvente para resolver a equação quadrática. Temos estes três valores, menos b, vezes b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Isto, há duas soluções para a equação quadrática, mas uma delas dá-nos concentrações negativas e essa não tem correspondência com a realidade. Portanto, na verdade, nós só vamos precisar daquela solução que nos dá um x positivo. Vamos precisar depois de calcular o logaritmo, porque o pH é menos logaritmo de base 10 da concentração. Nós não temos aqui uma maneira prática de calcular o logaritmo, mas podemos fazer uma aproximação. No limite, quando n tende para infinito, o logaritmo natural de x é x elevado a 1 sobre n menos 1 a multiplicar por n. Portanto, isto obviamente aproxima-se quando n é infinito, mas nós conseguimos uma aproximação razoável se usarmos um n grande. Por exemplo, usamos um valor de 1000 para n e o logaritmo natural de x será aproximadamente 1000 vezes x elevado a uma milésima menos 1 e depois dividimos por 2.305 só para converter o logaritmo natural para o logaritmo base 10 e assim conseguimos resolver o problema. Portanto, esta será a maneira como nós vamos usar o Python, como vimos a semana passada, só aquela parte de fazer uns scripts simples e fazer as contas, para resolver este problema e calcular esta concentração. Então vamos criar um ficheiro, podemos chamar, por exemplo, ph.py, ou não, uma coisa que vocês queiram. Quando vocês criam um ficheiro no Spider, aparece automaticamente aquele cabeçalho. A primeira linha não convém retirar, porque essa é a que avisa ao interpretador que pode haver caracteres especiais no código-fonte, como cedilhas, acentos e assim. Este string aqui, estão a ver que tem ali as três aspas, depois texto, depois 3 aspas. Usarem 3 aspas ou 3 plicas permite-vos criar uma string com várias linhas. E isso é útil se vocês quiserem pôr documentação no vosso módulo no início. Por isso é que, por omissão, quando vocês criam um novo ficheiro no Spider, aparece logo lá preenchido com o vosso nome que está registado no computador, a data e essas coisas assim. Depois, a partir daqui, escrevemos o nosso programa. Portanto, temos aqui a concentração inicial, 0.01, a constante de acidez, 6.5 vezes 10 elevado a menos 5. Notem que podem usar esta notação científica, portanto podem pôr lá o E menos 5, é o vezes 10 elevado a menos 5, é como na máquina de calcular. E agora vamos resolver aqui a equação pela fórmula resolvente, mas vamos usar só aquele ramo positivo, portanto só o que tem aqui o mais
neste mais ou menos. Portanto, fazemos isto, será o menos KA, porque o KA é aqui o B, estão a ver? O A é 1, que é este coeficiente da curva quadrática, e o C é ali o menos CI KA. Portanto, pondo aqui, temos menos B, menos KA, mais B quadrado, KA ao quadrado, menos 4AC. Mas como o C é negativo, o menos com menos dá mais, ficamos ali com mais 4 vezes KA vezes CI. A raiz quadrada é fácil de calcular elevando a 0,5. Portanto, raiz quadrada do número é o mesmo que esse número elevado a 0,5. E nós já vimos o operador para a potência, que são duas multiplicações de seguida. Notem que não pode ter espaços, são duas de seguida, vezes 0,5. E agora dividimos tudo por 2A, só que como o A é 1, é só dividir por 2. E isto dá-nos o X. O X será a concentração de H+. Agora, precisamos calcular menos logaritmo de X. Esta é a aproximação do logaritmo natural, 1000 vezes x elevado a uma milésima menos 1. Dividimos por 2.305 para passar a logaritmo base 10 e mudamos ali o sinal e depois fazemos o print. Portanto, desta maneira, nós estamos a usar tudo o que vimos na aula passada. Estamos a criar as variáveis, a fazer os cálculos e depois usar o print no fim para nos dar o resultado. Portanto, se executarmos isto, vocês podem carregar F5 no Spider ou aquele triângulozinho verde para fazer o play. Quando vocês fazem isso, o Spider grava o vosso ficheiro de código e envia o ficheiro todo para o interpretador. Portanto, o interpretador vai executar tudo o que está lá. Portanto, o F5 é para executar tudo. Além disso, há um pequeno detalhe que mais tarde vai ser útil, é quando vocês carregam F5, o Spider também diz ao interpretador em que pasta é que estamos a trabalhar. Vocês podem escolher, por omissão será a pasta onde gravaram o ficheiro de código. Neste momento não faz diferença nenhuma, porque vocês não precisam de aceder ao disco, mas quando começarem a usar ficheiros, precisam de saber onde é que o ficheiro está. Se o ficheiro estiver na mesma pasta que o código e vocês fizerem F5, aí já as coisas funcionam bem, porque o interpretador consegue encontrar o ficheiro. Portanto, pelo menos uma vez convém fazer em F5 para correr tudo de uma vez e avisar o interpretador qual é a pasta onde estão a trabalhar. Se vocês fizerem isto, ele vai aparecer na consola este comando que o Spider manda ao interpretador, que é para executar este ficheiro nesta pasta. E como este código vai ser executado e tem um print no fim, vai aparecer no fim o valor calculado do pH. Portanto, desta maneira vocês correm o programa todo e veem o resultado. Se vocês quiserem ver alguns cálculos intermédios, por exemplo, há coisas que não estão a dar certo e vocês não sabem porquê, podem pôr alguns prints ali no meio. Por exemplo, fazer o print do X ou o print do KA, uma coisa desse género, para vocês verem se está tudo a correr bem. Normalmente vamos pôr o print só no resultado final, quando as coisas estiverem a funcionar, porque é o resultado que nos interessa. Mas antes de estar a funcionar, podem usar prints à vontade para seguir o que é que o programa está a fazer. Em alternativa, vocês também têm no Spider algumas utilidades para debugging, para ver os valores das variáveis, onde é que está a executar, etc. Se quiserem usar isso, também podem. Sim. Se vocês, no PDF dos apontamentos da teórica, está lá o link para o Anaconda que vocês podem instalar. Portanto, tudo o que eu mostro aqui e tem no laboratório é gratuito, vocês podem instalar no vosso computador também. Eu não ouvi, desculpa. Se vocês sabem trabalhar com outro IDE, podem usar outro, isso não há problema. Se nunca trabalharam com nenhum, convém usar o Spider, porque eu vou sempre explicando como usar o Spider. Mas se já sabem usar outro, a única coisa que precisam é instalar as bibliotecas do Python que vejam que é preciso. Por exemplo, quando fizermos gráficos, o Matplotlib, coisas assim desse género. Mas isso vocês podem ir vendo nas aulas e instalando conforme precisarem. Portanto, se já têm isso montado, não precisam de instalar este. E aí fazem como entenderem, não há limitações nisso. Mas nos laboratórios está o Spider e o Anaconda, este que eu estou a mostrar. Portanto, aqui o que acontece é que o nosso código é executado todo, em sequência. Notem que é sempre linha a linha, portanto nós sabemos por que ordem é que será executado e no fim temos ali o print com o resultado. Agora, há alguns problemas com esta implementação que são um pouco chatos. Por exemplo, aquele cálculo do logaritmo é desnecessariamente rebuscado. O logaritmo é uma coisa tão comum
devia ser mais prático nós termos uma função qualquer de logaritmo e depois usá-la. Na verdade existe essa função, há um módulo de matemática que tem assim funções, há um que nós vamos usar mais tarde também, o NumPy, que tem essas funções. Portanto, a única coisa que precisamos é ir buscar a esse módulo, a essa biblioteca, a função que nós precisamos para calcular o logaritmo de base 10. E isto é uma ideia importante, que é certas tarefas que são comuns, que nós temos de fazer muitas vezes, não vale a pena estar sempre a implementá-las de raiz. O melhor é implementá-las uma vez e torná-las acessíveis a qualquer programa que venha no futuro. Portanto, foi o que fizeram aqui. Esta função log10 no módulo NumPy permite calcular o logaritmo de base 10 de um número. Na verdade, até permite calcular de uma sequência de números, vamos ver isso mais tarde, mas aqui vamos usá-lo para calcular de um número. E isso está neste módulo, está acessível neste módulo NumPy. Basicamente, um módulo é um ficheiro de código-fonte do Python. Um ficheiro daqueles que, terminado em .py, que vocês gravam, é um módulo do Python. Cada módulo tem os seus nomes. Por exemplo, nós gravamos aqui este ph.py, isto é um módulo. Depois de correr isto, neste módulo existe o nome CI, KA, X, etc. Estas variáveis todas foram criadas, todos os objetos que são criados no módulo estão no espaço de nomes do módulo. Mas nós podemos importar do espaço de nomes do módulo para o outro módulo uns nomes que nós quisermos. Portanto, à partida, todos os módulos têm acesso aos nomes que estão definidos no próprio módulo e todos os nomes que existem por base no Python. Portanto, coisas como o print e essas coisas assim, todos os módulos têm acesso porque faz parte da linguagem. Para além disso, se um módulo quiser aceder a nomes, a objetos que estejam definidos noutro módulo, tem de importar o nome desse objeto para o seu próprio módulo. E isso pode ser feito com a instrução import. Vamos ver aqui dois exemplos. Vamos usar aqui a função log10, que é a que calcula o logaritmo base 10, do módulo NumPy. Então, uma coisa que podemos fazer é importar o módulo NumPy. NumPy é um ficheiro .py que está alguns nas bibliotecas instaladas do Python. Se vocês instalarem o Anaconda, já vem instalado. Se tiverem outra instalação e isto der erro, instalem o NumPy, usando, por exemplo, o pip ou assim. Se alguém precisar de ajuda nisso, pode-me mandar um e-mail. Mas quem instalar o Anaconda já fica com isto tudo instalado, não tem de se preocupar. Então, o que estamos a fazer aqui é, estamos a importar o nome daquele módulo, este NumPy refere aquele módulo, estamos a importá-lo para o nosso módulo. Então, agora aqui dentro, nós conseguimos referir esse outro módulo onde há coisas definidas. E uma delas que nos interessa é o log10. E então vejam novamente esta sintaxe do ponto ali. O que estamos a dizer é que do módulo NumPy eu quero usar a função log10. Portanto, NumPy.log10 e depois dou-lhe o x. E essa devolve-me logo o logaritmo base 10 do x. Okay? Esta será uma forma de usar objetos que estão definidos, variáveis, funções e assim, que estão definidos noutros módulos. A maneira como isto funciona é que quando o interpretador encontra esta instrução, import NumPy, vai executar o módulo NumPy. Portanto, vai carregá-lo, vai ler tudo, vai correr tudo o que está lá. Portanto, todas as funções, variáveis e assim que estejam lá definidas, ficam já em memória no módulo NumPy. Por isso é que depois, quando a execução chega aqui, nós conseguimos pedir aquela função do módulo NumPy, porque ela já está toda carregada em memória e o interpretador já passou por lá. Sim? O NumPy é um módulo, o módulo é um ficheiro Python. Tem lá uma série de funções definidas. Na verdade, não está toda em Python, há coisas que estão em C e assim é um pouco mais complicado, mas basicamente está instalado com o Anaconda. Portanto, o interpretador sabe onde é que ele está. E então, vocês podem importá-lo fazendo import e o nome do ficheiro. Okay? Não, são duas formas diferentes. Portanto, uma delas é importar o módulo é executado, o interpretador sabe tudo o que está lá e nós vamos buscar o que queremos do módulo. Outra possibilidade é, nós não queremos tudo o que está no módulo NumPy. Neste caso, a única coisa que queremos é a função logaritmo base 10. Então, em vez de importarmos o módulo e depois pedir a função logaritmo do módulo, nós podemos importar logo a função logaritmo do módulo. E isso tem esta outra sintaxe. From o nome do módulo, import
aquilo que nós queremos. Podemos pôr aqui várias coisas separadas por vírgula, neste caso só queremos uma. Então, do módulo NumPy, vamos importar esta função. O que o interpretador vai fazer quando encontrar aquela instrução é executar o módulo NumPy, portanto, tudo o que ele precisar, outras funções internas, variáveis e assim, ficam todas em memória, e depois vai trazer o nome daquela função que nós especificámos ali para o nosso módulo. Portanto, a partir daqui desta linha, se tudo correu bem, se tudo funcionou, nós podemos usar a função log10 como se ela fizesse parte do nosso módulo, porque importámos do outro módulo para este. Portanto, estas são duas das formas, há ainda uma terceira bastante usada, mas nós vemos depois. São duas formas de vocês importarem partes de código que estão implementadas noutro ficheiro para poderem usar no ficheiro que vocês estão a fazer. E a razão para isto, sim? Coisas como while, for e if fazem parte do Python básico. Portanto, essas não têm de ser importadas, estão sempre acessíveis. É como o print, por exemplo. Portanto, todos os elementos fundamentais da linguagem estão acessíveis de todos os módulos. A única coisa que precisamos importar são funções específicas que foram implementadas noutros módulos. Por exemplo, logaritmo, base 10. Façam menos barulho, por favor. Se for uma função que já está implementada no outro lado, que faça isso, então importamos e usamos. Para fazer gráficos, para ler ficheiros, coisas assim, podemos fazer esse tipo de coisas. Se quisermos implementar, não precisamos de estar a importar. Portanto, o importar é só uma coisa que foi implementada noutro módulo e nós queremos trazer para o nosso. Como? Não estou a perceber. Não sei, não estou... do JavaScript? Sim, é semelhante a isso. Não é para os elementos básicos da linguagem, é só para o que está noutras bibliotecas. Assim. Portanto, duas formas de fazer isto é, ou importamos o módulo e depois vamos buscar o que queremos do módulo, indicando que é desse módulo a função que nós queremos, ou então dizemos que queremos do módulo importar nomes específicos. Vocês estão a fazer muito barulho. Se usarmos esta segunda opção, como este nome da função log10 foi importado diretamente para o nosso módulo, nós podemos usar essa função como se ela existisse aqui, porque o interpretador sabe onde é que ela está e como é que há de executar. Outro problema com esta solução aqui, que nós implementamos, é que não está estruturada para nos permitir aproveitar partes deste código noutros lados. E essa é uma preocupação que nós também devemos ter, porque, da mesma maneira como é conveniente nós temos lá o logaritmo de base 10 e poder usar no nosso módulo, também pode ser conveniente o código que nós estamos a implementar aqui poder mais tarde ser usado noutro programa que nós venhamos a fazer ou que alguém faça, pode importar uma parte interessante do nosso módulo e usá-lo. Mas, escrevendo o código desta maneira, não há aqui nenhuma parte que possa ser aproveitada fora deste contexto, porque está tudo aqui interligado, não se consegue separar uma parte independente que possa ser reaproveitada. Portanto, esse é o segundo problema aqui. O nosso script não está minimamente estruturado. Tem a receita que faz este cálculo, só calcula a concentração, o pH do ácido benzoico com aquela concentração, não faz mais nada. Não permite reutilização noutros contextos, não tem soluções generalizadas que nós podemos aplicar. Por exemplo, se nós tivéssemos uma função que calculava ou que nos devolvia o logaritmo base 10 do 5,5, teria muito pouca utilidade, porque só servia para o 5,5 e se nós precisássemos do logaritmo de outro número, não podíamos usar essa função. Portanto, neste caso, nós criámos código que só serve para aquela concentração para o ácido benzoico. E então não o podemos reaproveitar no outro lado. Precisávamos de generalizar isto. E tem também o problema que é, se nós fazemos coisas deste género, código assim, quanto mais complicado for o problema, ou conforme o problema vai aumentando de complexidade, por exemplo, no número de variáveis e operações,
A dificuldade de o programar vai aumentando pelo menos ao quadrado, porque nós temos de nos lembrar de quais é que são as variáveis que já existem, quais são os nomes que podemos criar novos sem estragar uma coisa no outro lado e assim por diante. E quanto mais são e quanto mais complexo se torna o problema, vai explodindo a complexidade para nós de mantermos isso tudo em mente. Portanto, nós precisamos de uma solução diferente para conseguir resolver problemas complexos. Esta de simplesmente escrever a receita de seguida não vai permitir essa solução. E este exemplo do log10, que é uma função que está noutro módulo e que nós importamos para reaproveitar, dá-nos uma boa ideia da solução para este problema, que é precisamente esta ideia das funções. As funções são receitas autónomas, recebem algum valor, fazem qualquer coisa, devolvem outro valor e depois podem ser usadas sempre que nós precisarmos de aplicar essa receita. E essa será a base aqui da programação estruturada, a capacidade de dividir isto em módulos e a capacidade de dividir as tarefas em funções mais pequenas. Portanto, é isso que nós vamos ver a seguir. Se nós tivermos um problema muito complexo para resolver, não é boa ideia tentar fazê-lo todo de uma vez, porque a probabilidade de nos enganarmos, de ficarmos encravados, de não conseguir fazer alguma coisa, será muito grande. O ideal é de compor o problema em problemas mais simples, cada um desses em problemas mais simples, até termos problemas suficientemente simples para ser fácil de resolver. Depois vamos resolvendo esses problemas, juntando as soluções, até resolver o maior. Portanto, se nós conseguirmos decompor o problema em subproblemas e depois reutilizar as soluções para os subproblemas, nós conseguimos resolver problemas arbitrariamente complexos, é só depois uma questão de tempo. Temos de fazer mais passos, mas não bloqueamos com algum problema com a complexidade. Em Python, temos dois elementos fundamentais para nos permitir fazer a programação estruturada. Primeiro, temos a possibilidade de separar o código em ficheiros diferentes, nesses módulos. Não precisamos ter ficheiros enormes com o programa todo, porque podemos facilmente importar partes do código de um ficheiro para outro. Portanto, aquela funcionalidade do import permite-nos partir o problema em diferentes módulos, pensar em vários aspectos. Por exemplo, há uma parte do nosso programa que precisa de processar uma série de ficheiros, podemos resolvê-lo isso num dia. Há outra parte que precisa de fazer gráficos, resolvemos no outro dia, e assim por diante, e podemos ter aquilo separado em vários módulos. Mas mais importante ainda, a um nível mais pequeno, é a possibilidade de fazer funções. E a ideia de uma função, antes de começarmos a ver em detalhe como é que se implementa, é bom que vocês percebam não só o objetivo, mas o que é uma função. Portanto, a função é um objeto em Python, mas que é um programa. É como se fosse um mini-programa que vocês executam para fazer alguma coisa. E é autónomo, ele vive no seu próprio universo. Recebe valores, devolve valores, mas o que se passa lá dentro está isolado do resto. E esta é uma propriedade importante, porque garante que vocês podem delegar a resolução de um problema a uma parte do vosso programa, sem se preocuparem que isso depois vai estragar outras partes do programa. Por exemplo, porque as variáveis são as mesmas, ou porque está a mexer noutra coisa que não devia, ou assim. Por isso, normalmente as funções não vão ter esses efeitos para fora, além do valor que devolvem. Por exemplo, esta função logaritmo 10, logaritmo base 10, recebe um valor de x, devolve o logaritmo do x, mas não mexe em mais nada no programa. Não nos altera o valor no CI, o valor no KA, coisas assim, não vai interferir no resto do programa. Portanto, nós podemos usá-la sempre que quisermos, sem perigo de estragar o nosso programa, porque chamamos essa função. Portanto, essa é uma propriedade importante que convém terem sempre em mente. É um subprograma independente. E a ideia é que nós vamos usar essas funções para resolver subproblemas pequenos e depois usá-las noutras funções, encaixando as peças, e usar isso para, hierarquicamente, resolver problemas cada vez mais complexos. Então vamos ver como é que nós podemos fazer isto em Python. Existe aqui esta instrução, def, para definir uma função, à qual é seguido o nome da função e depois parênteses e 2 pontos. Essa sintaxe é obrigatória, portanto tem de ser sempre def, espaço, nome da função, parênteses e 2 pontos. Dentro dos parênteses, normalmente, vão ter nomes de variáveis locais, variáveis que só existem dentro da função, onde a função vai receber os argumentos. Portanto, essas variáveis chamam-se os parâmetros da função, os valores que nós damos à função são os argumentos e vão ser arrumados nessas variáveis. Estes 2 pontos
nós vamos ver isto muitas vezes em Python. Os dois pontos em Python indicam o início de um bloco de código. E o bloco de código é determinado pela indentação. Estão a ver aqui este espaço, estas duas linhas, o result e o return, estão à frente em relação ao def, quer dizer que isto está dentro da função. Se o interpretador depois encontrar uma linha que está outra vez lá para trás, já sabe que essa não pertence à função. A função é só o bloco que está indentado. Portanto, esta sintaxe vamos ver muitas vezes, porque vamos usar outros blocos também, mas são os dois pontos seguidos de linhas indentadas para indicar ao interpretador o que é que pertence ao bloco. Esta função que nós fizemos aqui é uma função que soma dois valores e devolve o resultado. Portanto, a função chama-se add, é o nome que vem ali, tem dois parâmetros, duas variáveis que recebem os argumentos da função, e lá dentro tem este código. Cria uma nova variável result, põe nessa variável o resultado de somar o A com o B, e depois tem esta instrução return, que indica que tudo o que vem a seguir ao return é devolvido como um tuplo a quem chamou a função. Neste caso será só um valor, não será um tuplo, será só um valor. Se vocês puderem vários separados por vírgula, será um tuplo com esses vários valores. Esta função return, esta instrução return, desculpem, sai imediatamente da função. Portanto, se vocês puserem a meio da função, o interpretador pode nunca chegar ao fim, logo que chega ao return, sai da função e devolve o valor. Quando é executado este código, quando o interpretador encontrar ali o def e estas coisas, cria o objeto da função. Portanto, vai criar um objeto chamado add, quando encontrar aquele código na execução, e vai guardar a receita que essa função tem. Portanto, o interpretador vai criar um objeto executável chamado add, sabe que precisa de receber aqueles dois argumentos, tem dois parâmetros para receber os argumentos, vai guardar esta receita em memória e acabou, ficou só por aqui. Até que encontre uma chamada da função, ou seja, uma instrução para executar a função. Por exemplo, esta aqui. Add, parênteses, quer dizer executar aquele objeto add. Como o objeto add é uma função, ele consegue executar, e dentro dos parênteses aqui, damos os argumentos para a função. Isto parece um pouco confuso, mas pensem na função como uma receita genérica. A função add é para somar o A com o B. Quanto é que vale o A ou o B, não interessa para a receita. Isso depois, quando se forem aplicar a receita, é que queremos saber quanto é que vale. Mas para definir a receita, tanto faz o que é o A ou o B. Em geral, será só somar o A com o B e devolver o resultado. Podíamos fazer isso, mas isso normalmente é um erro. Vamos imaginar que tínhamos aqui A igual a 5, B igual a 0 e continuava. Isso quer dizer que a nossa função acabava por só somar o 5 com o 0, quaisquer que fossem os valores que a pessoa desse. E então depois, quando a pessoa queria usar, dava-lhe sempre o resultado errado, não é? Portanto, normalmente, podemos fazer isso do ponto de vista da linguagem, mas tipicamente será um erro, porque não é depois o que a pessoa quer. Portanto, o que é que acontece aqui? Quando o interpretador encontra este add com os parênteses, sabe que isto é a instrução para executar aquela receita, aquela função. Estes valores que estão aqui, as expressões que estão aqui, ele vai avaliá-las primeiro e vai pôr estas variáveis locais da função a apontar para estes objetos. Portanto, quando for executar a função, o A vai estar a apontar para o 3, o B vai estar a apontar para o 5. E então já consegue fazer aquela conta e devolve o 8. Como no return aqui está o resultado, o 8, esta expressão toda, o add, vai valer esse 8, que é o valor que a função devolve. E então é isso que vai ser guardado ali no total. Portanto, a ideia é que, quando definimos a função, estamos a especificar a receita em geral. Quando usamos a função, quando executamos, estamos a dar os argumentos, os valores, para aplicar a receita sobre esses valores. Por isso, e isto às vezes é um erro que podem cometer distraidamente, os parâmetros têm de ser sempre nomes de variáveis, porque só estão lá para receber valores. Os argumentos têm de ser alguma coisa que o interpretador consiga avaliar e ter um valor, porque são aqueles valores que vão ser dados à função. Okay? Não podem chamar a função com um A e B que não exista, aí dá erro porque ele não sabe o que é o A e B. Também não podem pôr ali um 3 e um 5 porque não faz sentido. O 3 e o 5 não conseguem receber nada. Têm de ser nomes de variáveis.
Esta linha aqui, onde reparar que está outra vez alinhada com o def. Isto é o que indica ao interpretador que aquele total igual a add 3,5 não pertence à função, está fora da função. O que está dentro da função é tudo o que estiver aqui indentado até à primeira linha que esteja fora da função. Portanto, lembrem-se disto, em Python a posição do texto define o que é que são os blocos. Vocês não podem pôr arbitrariamente uma coisa mais para a frente e mais para trás. Se usarem o spider, ele vai fazer isto automaticamente a maior parte das vezes. Portanto, se vocês escreverem def add ab 2 pontos e fizerem enter, como tem lá o 2 pontos, que é o início de um bloco, o spider vai-vos começar a linha a seguir automaticamente à frente. Portanto, em geral, é difícil enganarem-se com isto, mas pode haver erros de código por causa disso. Vamos supor que temos um subprograma em que temos duas variáveis e que no outro passo desse mesmo problema é somar essas duas variáveis. Nós no add só podemos pôr números ou podemos pôr o nome dessas variáveis? Não, no add podes pôr nomes das variáveis. Podes pôr qualquer coisa que o interpretador naquele momento consiga avaliar. Portanto, se forem variáveis que já existem, podes usá-los lá. E nem precisam de ser números, porque na verdade, como nós estamos a fazer ali a soma, quaisquer objetos que saibam somar podem estar ali. Podem, por exemplo, ser duas strings e ele faz a concatenação. Portanto, tudo aquilo em que se possa aplicar a soma funciona nesta função. Okay? Agora, tenham atenção que executar a função e referir a função são coisas diferentes. Se eu fizer add parênteses 3,5, o que fica ali no total é o 8. A função somou o 3 com o 5, devolveu o 8 e ficou naquela variável. Mas se eu escrever simplesmente add, o que o interpretador me vai dizer é que add é o nome daquela função. Add sem parênteses é só uma referência àquele objeto, não estou a mandar fazer nada. Portanto, para executar, eu tenho de pôr lá os parênteses. Isto foi precisamente a tua pergunta. Eu posso também usar alguma variável que já exista como argumento para a função. Como o total já foi definido ali, o interpretador sabe que o total vale 8. Então, quando eu ponho total aqui, vai avaliar esta expressão, é 8, e vai dar uma referência a esse objeto dentro da função. Por isso é que depois esse 8 será somado com o 4, etc. Portanto, lembrem-se, o nome da função refere o objeto da função, o nome seguido de parênteses diz ao interpretador para executar essa função. Se a função tem parâmetros, nós temos de lhe dar argumentos correspondentes aos parâmetros e eles são postos por ordem nos parâmetros da função. Não podem omitir argumentos ou dar menos argumentos do que os parâmetros que vocês têm. Porque se a função está definida como precisando do A e do B, então se vocês tentam corrê-la dando só um argumento, seria para o A, o interpretador vai dizer que falta ali um argumento para o B. Há maneira, depois nós vemos mais tarde, de dizer ao interpretador que se faltar o argumento, então usa outro valor, mas não vamos ver já isso. Se vocês escreverem desta maneira, têm de dar os argumentos todos. Os parâmetros ali, obviamente, têm de ser variáveis. Não faz sentido vocês quererem criar uma função que soma 4, pondo o 4 como parâmetro. Porque um parâmetro tem de ser algo que possa referir outros objetos, que são enviados como argumento, e um 4 não pode referir outros objetos. O 4 é sempre o 4. Portanto, dentro dos parâmetros têm de ser sempre nomes válidos para variáveis. Uma coisa muito importante e que é fundamental para aquela ideia da função como o elemento que nós vamos usar para decompor os nossos problemas é que a função tem o seu espaço de nomes próprio. Estas variáveis que estão aqui na receita, o A, o B e o result, só existem dentro da função. Se houver variáveis com o mesmo nome fora da função, são outras. É como se houvesse dois dicionários diferentes com as relações entre as variáveis e os objetos e o da função é independente do resto. Por exemplo, se eu fizer add 3, 5, o 3 foi, o A ali passou a apontar para o 3, o B a apontar para o 5, foi criada esta variável result, mas se eu a seguir perguntar quanto é que vale o A, o interpretador diz que não sabe, não está definido. Porque este A não existe cá fora, só existiu dentro da função enquanto a função era executada, no espaço próprio da função.
nós não temos maneira cá de fora de andar a mexer naquelas variáveis da função. Isto é muito importante para que acidentalmente não haja uma parte do nosso programa que passou a estragar o funcionamento da função. Porque imaginem aqui este uso que nós fizemos do log 10 de x. O que é que seria se um nome, por acaso aqui, colidisse com alguma coisa dentro da função e ele deixasse de funcionar? Nós nem sequer saberíamos porque é que aquilo tinha deixado de funcionar. E não conseguíamos ir controlando todos os nomes possíveis de todas as funções para resolver esse problema. Portanto, é fundamental que a função esteja a correr no seu espaço próprio, que é para não haver este tipo de interferências. Por isso, cá fora não conseguimos ver nem o result nem o a. Se nós definirmos aqui variáveis, por exemplo, result igual a 1, a igual a 10, vamos fazer a soma do 3 com o 5, aquele a da função vai apontar para o 3, o b da função vai apontar para o 5, e aquele result vai ficar com o 8, vai apontar para o 8. Mas este result dentro da função vive no seu universo à parte. Portanto, quando nós queremos perguntarmos quanto é que vale o result, continua a valer 1. A função não nos consegue estragar o resto do programa, a não ser que nós deliberadamente façamos isso, mas não nos consegue estragar o resto do programa simplesmente pelo facto de ter os mesmos nomes das variáveis. E isto também é muito importante para garantir que utilizar uma função não nos vai depois dar problemas imprevistos. Okay? Portanto, isto é muito importante porque por vezes vocês querem que a função, alguma coisa que a função faz, possa ser vista cá fora. Nesse caso, têm de pôr isso no return para nós podermos ter acesso ao valor que a função calculou. Pode haver vários valores, podem fazer return de várias coisas, mas nunca podem estar a contar com a possibilidade de ir ver o que se passava na função. Mesmo que vocês usem o mesmo nome em várias funções, não é a mesma variável. Cada função tem a sua. E é fácil de lembrar isso se vocês pensarem no propósito da função, que é precisamente isolar um pedaço de código para nós podermos dividir o problema em problemas mais simples. Portanto, esta será uma peça importante na programação estruturada e é talvez a coisa mais importante que vocês vão aprender nesta disciplina, porque vocês a partir daqui vão estar sempre a usar funções. E se não compreenderem bem o propósito e o mecanismo de como as funções funcionam, vai ser muito difícil depois perceberem o que é que está a acontecer no vosso código. Portanto, recapitulando, a função é um mini programa, vocês controlam o que entra na função pelos parâmetros e controlam o que sai pelo return, mas o que passa lá dentro é só assunto da função. Portanto, todas as variáveis que estão lá, mesmo que por acaso tenham o mesmo nome que uma variável cá fora, são independentes. Precisamente para vocês poderem confiar que a função vai sempre funcionar como está a funcionar, independentemente do resto do programa, e que também não vos estraga o resto do programa. Sim? Se tiveres outra função que tem ali um a como parâmetro? Ok. Por exemplo, vamos supor que tínhamos a função subtrair, também tinha um a e um b. Não há problema, porque o AB do soma, do add, é diferente do AB do subtrair. Cada função tem o seu universo separado. Portanto, o facto de terem os mesmos nomes é completamente irrelevante, porque são sempre variáveis diferentes. Sim, se está lá, ele precisa de alguma coisa para o A. E naquela função chama-se A. Outra função pode ter um A também, mas será outro A. E o que acontece é simplesmente que o valor que é dado é posto na variável dessa função. Okay? Portanto, também não há o problema das funções interferirem umas com as outras só porque calha ter o mesmo nome. Então agora vamos ver essa abordagem de pensar em como resolver algo e de compor em subtarefas para podermos resolver com funções. A receita, digamos assim, para resolver o problema é aquilo que nós chamamos de algoritmo. O nome vem deste senhor, deste matemático, Al-Khwarizmi, que escreveu, não só, na verdade há duas coisas que vêm do nome dele, é algarismo e algoritmo. São diferentes, mas ambas vêm do nome dele. Algarismo porque foi ele que introduziu no Ocidente a numeração indiana que nós usamos hoje.
Porque antes disso era a numeração romana e aquilo é uma chatice para fazer contas, não se entende nada. Mas a numeração indiana, com o 0 e depois as posições, 10 caracteres diferentes e o valor determinado por posições, dá muito mais jeito para fazer contas e chama-se algarismo aqui no Ocidente por causa do nome deste matemático que introduziu esses números. Além disso, ele também escreveu o método de resolver algumas equações pondo a variável de um lado e tudo o que é constante do outro. E esse procedimento de ir pondo as coisas de um lado para o outro, essa receita, passou a ter o nome dele também, é o algoritmo. Por isso, algoritmo é qualquer conjunto finito de passos que nós aplicamos para resolver um problema numérico, um problema matemático. Ou podemos até generalizar para um problema qualquer. Portanto, a primeira coisa que vocês vão ter de pensar quando estão a resolver um problema é precisamente o algoritmo. Qual é a receita, qual é a sequência de passos que precisamos para resolver o problema. Por exemplo, se querem fazer uma torrada, nós podemos pensar no algoritmo da torrada, ali abusando um pouco o termo, porque não é um problema estritamente computacional, mas nós podemos ver várias fases do que é que temos de fazer. Vamos buscar o pão, precisamos da faca, se a faca estiver em cima da mesa, então basta pegar nela, se não estiver, então vamos buscar uma faca à gaveta. Depois cortamos a fatia do pão, pomos na torradeira e vamos repetindo aquele passo de espera até que a torrada salte. E isto aqui serve para ilustrar não só a ideia do algoritmo, de pensarmos nos passos todos para resolver o problema, mas também destes elementos de controle da execução. E basicamente há este teorema aqui, von Jacopini, que diz que qualquer problema computacional que tenha uma solução pode ser resolvido encadeando estes três tipos de métodos de controlar a execução. Sequencialmente, portanto, vamos fazendo as coisas por ordem, vamos precisar, algures, podemos precisar de ramificar a execução numa condição, portanto, se uma coisa for verdadeira, fazemos isto, se for falsa, fazemos outra coisa, esse tipo de ramos, e vamos precisar também de repetições, podemos ter de repetir até uma certa condição. E este algoritmo da torrada ilustra isso. Esperar que a torradeira acabe de torrar a torrada é algo que nós vamos repetindo até que a torrada salte. Pegar na faca é condicional. Se a faca estiver na mesa, pegamos na faca que está ali. Se não estiver, vamos buscar uma à gaveta. Com estes três elementos, a sequência das instruções, as condições e os ciclos, nós conseguimos resolver qualquer problema computacional que tenha uma solução. Claro que há problemas que não têm solução, esses não nos safamos, mas qualquer um que tenha, podemos resolver desta maneira. Por isso, nas próximas aulas nós vamos começar a ver estas estruturas de controle da linguagem Python, como é que nós conseguimos fazer isso. Nesta, vamos focar um problema mais fundamental, que é o da decomposição em subproblemas. Então vamos pensar aqui, por exemplo, neste problema de ir buscar a faca. Vamos supor que nós achamos que fazer torradas é muito complicado e então no primeiro dia vamos só pensar no problema de ir buscar a faca. E resolvemos esse problema desta maneira. Se a faca está na mesa, trazemos a faca, caso contrário, vamos buscar à gaveta. Portanto, com isto, nós podemos, depois de resolver este problema, simplesmente chamamos essa solução. Traz uma faca e essa função, digamos assim, essa subparte do nosso programa, resolve o problema de ir buscar a faca. Podemos fazer a mesma coisa com este ciclo aqui, esperar que a torrada esteja pronta. Delegamos isso para outra parte do nosso programa e agora o nosso programa ficou mais simples. Se nós tivermos uma função para encontrar a faca e outra para torrar o pão, agora o nosso problema ficou muito mais fácil porque essas duas partes já estão resolvidas. Portanto, esta será a ideia que nós vamos agora insistir durante o resto do semestre, que é olhar para o problema, ver como é que o podem decompor e depois implementar isso usando principalmente as funções. Se o problema for muito complicado, até podem aproveitar os módulos e partir em vários módulos. Então, o que é que nós precisamos para decompor o problema? Primeiro, temos de saber o que é que queremos que o programa faça. E de onde é que começa, onde é que acaba, qual é que é... compreender bem o problema em si. Depois precisamos de pensar no algoritmo. Antes de nós conseguirmos decompor o problema, temos de ter uma ideia de todos os passos que vamos ter de executar. Quando tivermos uma ideia do algoritmo, é que já podemos identificar o que partes desse procedimento é que são mais complicadas e que justificariam delegar como um subproblema para resolvermos primeiro.
Nessas soluções pode haver também, o subproblema pode ser em si complicado e nós tentarmos decompô-lo novamente e assim, e vamos fazendo isso até ter problemas suficientemente simples que nós sabemos como é que vamos implementar. Também é útil, em cada uma destas fases, podemos generalizar. Se calhar, por exemplo, ali, a função de encontrar a faca pode ser feita, a mesma função, para qualquer tipo de utensílio. A faca, a colher, a frigideira, qualquer coisa desse género, e nós podemos generalizar e temos uma função mais útil porque podemos usá-la em mais situações diferentes. Portanto, essa é uma coisa que quando nós estamos a decompor o problema e a pensar nas várias soluções, pensarmos se é simples generalizar e ter depois uma ferramenta mais útil para resolver problemas futuros. E só no fim é que começamos a implementar. E é importante vocês lembrarem-se conscientemente disto, porque a tentação é, leem um problema qualquer, sentam-se à frente e começam a escrever as funções. Mas se ainda não sabem quais são as funções que têm de implementar, como é que elas encaixam, o que é que elas têm de resolver, vai ser muito difícil começar a dizer ao Python como fazer as coisas, porque ainda nem pensaram nisso. Portanto, escrever o código é mesmo a parte final. É só quando vocês sabem exatamente como é que vão implementar a solução para o problema. Antes disso, é melhor estruturar o programa todo primeiro. Então vamos ver aqui o nosso cálculo do pH. Nós queremos o pH, sabemos o algoritmo, é fazer estas contas, não é? Vamos decompor então. Primeiro, nós precisamos de resolver aquela equação e calcular o x. Depois, com base no x, podemos calcular o pH. Então podemos partir isto em duas partes. O cálculo do x e depois o cálculo do pH a partir do x. Esta parte em que calculamos o x não é só para o cálculo do x no caso de um ácido fraco. É também, em geral, resolver uma equação quadrática dando a solução positiva, no caso dela existir. Então nós podemos generalizar isso. Vamos criar uma função que resolve a equação quadrática e dá-nos aquela solução positiva. Depois disso, escrevemos cada uma das funções. Vamos ver, a seguir ao intervalo, como fazer isso, mas agora eu queria só resumir um pouco as partes importantes desta aula, que é assim mais conceptual, a seguir já vamos ver na prática, mas esta parte é importante, porque é importante vocês perceberem não só este procedimento de decompor o problema em várias subpartes, e as vantagens que isso tem em relação a simplesmente fazer um código monolítico em que tem a receita toda de seguida. Vocês podem generalizar, podem reaproveitar partes do programa e, sobretudo, vocês podem focar a vossa atenção em cada subproblema sem se estarem a baralhar com o resto e assim resolver as coisas um pedacinho de cada vez. Para isso, nós vamos usar as funções. As funções permitem isolar partes do código e garantir que não vão interferir com as outras partes. Portanto, é o ideal para irem construindo as peças que depois vocês montam no programa final. Esta parte da decomposição vai ser muito importante, vocês perceberem no problema como é que o vão desmanchar, mas é talvez das coisas mais difíceis de aprender, porque isto é como andar de bicicleta. Vocês não aprendem simplesmente vendo alguém fazer. Vocês têm mesmo de tentar resolver problemas até começarem a perceber no problema onde é que são os sítios certos para cortar. Em compensação, talvez seja uma das coisas mais úteis que vocês podem aprender se aprenderem a programar, porque isto depois não serve só para programação. Basicamente, qualquer tarefa complexa que vocês tenham, se vocês forem capazes de perceber onde é que a podem cortar em pedaços mais simples e resolvê-los autonomamente, é muito mais fácil depois de resolver as coisas.